muita saudade dos meus irmãos, dos meus amigos. E graças a Deus por essa internet que nos proporciona momentos para estarmos juntos, né? Poder conversar, poder bater papo, poder matar a saudade. E eu quero agradecer aos amigos e irmãos que constantemente nos enviam mensagens dizendo que estão com saudades, e também querendo receber uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de consolo, nesses dias tão difíceis que temos passado. Eu hoje pela manhã estava meditando um pouco, e claro, né, quando chega na sexta-feira à noite eu já penso no domingo, que é o dia que nos encontramos para bater papo, para falarmos sobre fé, sobre amor, sobre o próximo, sobre pessoas que nos influenciaram através da história, né? O próprio Jesus, que nos influenciou de forma tal que o mundo, né, dividiu seu calendário em antes e depois de Cristo. Então é muito importante. E estamos aqui hoje justamente para isso, para matar a saudade e deixar jorrar um pouquinho de água boa. Então eu estava meditando desde sexta-feira, já estava aí meditando na palavra de Deus. E como todos sabem, né, aqui no sítio nós temos uma rotina diária, e a minha rotina consiste em administrar, né, tentar administrar ainda mais com essa crise, e equilibrar finanças, não só do sítio, mas também da igreja, equilibrar também o emocional e o espiritual dos nossos amigos, dos membros, das pessoas que frequentam a nossa igreja. E também eu tenho meus afazeres. Todos vocês sabem que eu sou amante de plantas, né? E aí eu cultivo os meus bonsais, eu faço meus vídeos de bonsai, mesmo que eu não poste todos, mas eu faço para ter um registro para mim mesmo, né? E para os meus netos futuramente, quem sabe eu consiga despertar neles o interesse. E aí, mexendo com meus bonsais, eu saio todo dia para podar, para replantar, para transplantar, para molhar. E numa dessas atividades, molhando, jogando água neles, eu percebi uma coisa tremenda, né? A natureza, ela nos ensina muito todos os dias, e eu obtive uma lição incrível. Quando eu jogava água nas minhas plantas, eu fui vendo que essa água, ela começou a escorrer, né? Eu jogo no vaso e aí depois ela escoa para o fundo do vaso e sai pelos aqueles furinhos que tem embaixo. E não tem como parar a água, não tem. Eu descobri que não tem, mesmo você tentando, né? Muitos, nós tivemos agora no Brasil, agora não, né? Alguns meses, ano passado tivemos aí uma catástrofe terrível em Brumadinho, que tentaram conter as águas, e a água encontrou uma forma de sair e estourou a represa, enfim, foi aquela catástrofe. Mas na visão simples, na ótica simples, eu vi que não tem como. E a água, ela tem algo incrível, né? Porque ela se amolda ao recipiente onde ela está. Se você colocar ela num recipiente redondo, ela vai tomar a forma redonda. Se for quadrada, ela vai tomar a forma quadrada. E aonde você colocar, ela vai se amoldar. Olha que coisa incrível. Mesmo se moldando ao ambiente, ela não perde a sua propriedade, ela não perde as suas qualidades, ela não perde a sua composição química. Ela sempre vai ser H2O. Ela sempre vai manter a sua propriedade, a sua identidade. E esse texto que eu coloquei aí de João 7, né, do versículo 37 em diante, trata da água de uma forma. Eu quero abordar as duas formas, né? Lá em João 7, 37 em diante, ele aborda sobre a água dentro de nós. Essa é uma
uma das abordagens. A outra é uma abordagem minha. É que tipo de água você é, né? Então João 7 fala que a água brota de você. E eu quero abordar que tipo de água você é. Então eu espero que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, que Ele me conduza por essa ministração, por esta palavra, de forma a te inspirar. Nós não temos tido muito contato, a não ser pelo WhatsApp, né, da igreja. Alguns me ligam, às vezes eu ligo para alguns, às vezes eu posto uma mensagem no nosso grupo, mas mesmo em épocas normais, nós nunca fomos de ter muito contato direto, né? Os irmãos da nossa igreja, a maioria é muito reservada, não tem aquele negócio de convidar para tomar cafezinho em casa, para comer um bolinho, uma bolacha, né? Um biscoito. Em São Paulo fala biscoito, um biscoito à tarde. E nós não temos muito disso, né? Nós não temos muito disso na nossa igreja. Eu estou percebendo que os irmãos estão entrando. Muito bem-vindos, boa noite, boa tarde, né? Para todos, amo todos vocês. Obrigado por estarem entrando e convidando seus amigos. Então, voltando, né? Nossa igreja é uma questão cultural. Eu percebi que o pessoal aqui de Itapecerica não é um pessoal muito de formular convites para, olha, vai tomar um café lá em casa. Enfim, e nós acabamos nos adaptando a isso, porque essa é a cultura do local, das pessoas, pelo menos é o que eu acho, pelo que eu tenho vivido esses 5 anos que eu estou aqui em Itapecerica da Serra. Ah, eu conheço uma boa parte de vocês, não intimamente, mas tenho uma certa intimidade com a maioria de vocês. E João, capítulo 7, versículo 37 em diante, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Então Jesus ele faz duas colocações aí. Primeiro, quem tem sede, venha a mim e beba. Então ele se coloca como a fonte da água da vida. E aí ele diz que aqueles que crerem nele, do seu interior fluirá rios de água viva. Quer dizer, se Jesus é a fonte de água viva, e aqueles que creem nele, do seu interior brotará rios de água viva, quer dizer, brotará uma fonte de água viva. Então Jesus está dizendo o seguinte, que ele quer habitar no seu interior e fazer brotar de você água viva. Então essa é uma abordagem. A outra abordagem que eu falei, né, uma abordagem minha, de um raciocínio meu, é que tipo de água você é. Então eu vou tentar, e eu espero que Deus me dê sabedoria, para poder conduzir você por esses dois exemplos, né? Então vamos lá, que tipo de água você é? Qual é o tipo de água? Que tipo de água você é para o local onde você está, né? Então vamos lá. Primeiramente, psicologicamente, que água é você? Você é o tipo de água que é fácil represar, difícil de, né? Então, quando eu comecei a nossa live, o nosso vídeo, eu falei sobre a minha admiração que a água ela não tem como ser contida, e quando se tenta, né? Citei o exemplo da catástrofe de Brumadinho, quando se tenta a conter a água, ela vai arrumar um jeito, ela vai arrumar uma forma de sair, ela vai arrumar uma forma de ultrapassar aquela barreira. Ainda mais quando se fala de uma fonte, porque você consegue conter uma água parada. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí quem está ouvindo, quem está acompanhando. Consegue-se conter água parada, uma quantidade de água parada você consegue manipular. Mas uma fonte de água você não consegue manipular.
E se você tentar conter e não tiver uma forma de escoar essa água controladamente, a represa onde se estiver tentando conter essa água, obrigado pelos joinhas, a represa que estiver tentando conter essa água, ela vai, de qualquer forma, ela vai se romper. Então tem que ter, eu não me lembro o nome agora, né? Comportas, aí, essa é a palavra. Tem que ter comportas para controlar o fluxo dessa água. Porque se você simplesmente tentar conter, represar, ela vai estourar, a represa vai estourar. Então a pergunta é, que tipo de água é você? Você é uma água que pode ser barrada por qualquer situação e qualquer problema, ou você é uma fonte de água que não tem como se prender, como se impedir o seu avanço, o seu progresso? Tá, mas eu não estou conseguindo entender o raciocínio, então eu vou explicar. Você é o tipo da pessoa que quando se depara com um obstáculo, você para e diz, não dá mais para ir adiante. Essa semana eu falei com um irmão, carinhosamente liguei para saber, mandei uma mensagem, né? Não liguei. Quando eu falo ligar é quando eu mando mensagem pelo WhatsApp. Quando a situação é grave, aí a gente liga mesmo. Mas quando o WhatsApp é a forma de manter o contato com os irmãos e com os amigos. Então vamos lá. Eu mandei uma mensagem, né, de áudio para o irmão para saber como é que ele estava. E eu notei uma coisa, que esse irmão, todas as vezes que eu falo com ele está sempre mal, ele está sempre numa visão negativa, a vida não está boa, as coisas não estão boas, o dinheiro não está bom, está curto, os problemas são grandes. Todas as vezes que eu falo com determinadas pessoas, eu tenho esse feedback de que não está nada bom. E isso não é por causa da pandemia. Isso já vem há anos. Tem pessoas que vivem no bloqueio, vivem na barragem, não ultrapassam a barragem do problema, não conseguem transpor as muralhas. Então vamos lá. Eu quero conversar com as pessoas que são o tipo de água que é fácil represar. E represar não, que é fácil conter, né? Porque represar, existe aí um entendimento, uma compreensão sobre represar. Toda represa tem que ter uma comporta. Isso quer dizer o quê? Que por mais que se represe a quantidade de água que vem, você não dá vazão para essa água para que ela evolua e vá adiante. Porque senão haverá catástrofe. Então não dá para se conter água corrente. O que eu quero saber é, você é o tipo de água corrente ou você é o tipo de água parada? Você é uma pocinha de água na imensidão do mundo. É uma pocinha de água, aí entra a segunda ministração, que não é já mais simplesmente a ilustração, a compreensão do Moisés, e sim o texto de João 7,37, ou melhor, 7,38, né? Porque o 37 é Jesus falando, quem tiver sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Isso é Jesus falando. Mas no 38 ele diz assim, e aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Quer dizer, no 37, no versículo 37, Jesus se apresenta como fonte da sede de todos. No 38 ele diz que essa fonte ela vai brotar de algum lugar. E que lugar é esse? O lugar que ele escolheu é você. Jesus quer brotar de dentro de você, ele quer brotar do seu, aleluia. Brotar do seu interior. Então, quando se fala que você tem dentro de você a fonte de águas vivas, que é Jesus, e eu te perguntei que tipo de água é você, então são duas colocações. Numa você é a água, e na outra você é o portador da fonte da água. Então, como água, primeiro eu quero saber, qualquer coisa te barra, te impede, porque eu tô cansado no meio dessa crise de ver cristãos pessimistas, cristãos negativos,
cristãos que se deixam dominar pelo medo, cristãos que se deixam dominar pelo ódio, cristãos que se deixam dominar pela arrogância de querer saber mais do que todo mundo, né? É como eu falei num dos vídeos, agora todo mundo é cientista político, todo mundo manja de política, todo mundo entende de política. Aí, como se isso não fosse pouco, né? Não fosse muito. Agora, todo mundo também entende de ciência, de medicina, e todo mundo quer opinar na medicina. Ei, para aí. Hoje eu estava falando com um irmão acerca da política. E quando Jesus foi interrogado politicamente, se ele era o rei dos judeus, em outras palavras, se ele era o governante que tinha o poder de controlar Israel, Jesus respondeu a seguinte palavra, frase, ele falou assim: o meu reino é eterno e não é desse mundo. Em outras palavras, eu não tenho nenhum interesse na política desse mundo. Então Jesus deixou claro que, como água da vida, ele não podia se envolver com as coisas desse mundo. A palavra diz que nós não devemos nos envolver com as coisas desse mundo. E antes de você me crucificar, antes de você querer falar um monte, postar um monte de coisa para julgar esse meu pensamento cristão, eu quero te lembrar de uma coisa. Política, nós todos somos afetados por ela. Porque para onde for a decisão que o governo tomar, isso vai atingir diretamente a nós. Certo ou errado? Quem concorda, joinha, tá bom? Então vamos lá. Qualquer decisão que o governo tomar, seja ele federal ou municipal, vai afetar diretamente todos nós. Certo? Então vamos lá. Lembra quando Faraó tomou uma decisão de matar todos os meninos de certa idade no Egito? Ele tomou essa decisão de matar todas as crianças até certa idade, porque o número de hebreus estava crescendo muito. Foi uma decisão política ou não foi? Então foi uma decisão política. Ele decidiu matar todas as crianças até certa idade, certo? E o que Deus fez? Deus poupou Moisés, Deus poupou Arão, Deus poupou Miriam, porque a gente só sabe da história de Moisés. Mas pode ver que tem muitos homens na faixa etária de Moisés que foram poupados. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é eterno e não é desse mundo. Então vamos lá, você que diz que é cristão, você que diz que é crente, você que diz que tem fé, você que diz que vive de acordo com a palavra de Deus, por que você se fala tanto? Por que você se torna inimigo de irmãos de igreja? Por que você discute com os irmãos de igreja? Por que você deixa de ser amigo de irmãos de igreja por causa da política desse mundo? Então, que tipo de água é você? Dentro de uma linha de água, você é o tipo de água que foi colocada numa poça e é manipulada por quem manipula a poça. Só que a promessa, aí é onde entra João 7, do versículo 37 e 38, quando Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Primeiro ponto. Então o papel do crente é saciar a sede. Por quê que é o papel do crente? Jesus está dizendo que é ele, não é o crente. Aí Jesus ratifica lá embaixo, ele diz assim: e aquele que crê, estarei nele. Quer dizer, Jesus fala: aquele que irão do seu interior. Então vamos lá, vamos raciocinar sobre esses dois versículos. Primeiro, Jesus se apresenta como fonte da água viva. E no segundo versículo ele diz que essa fonte vai estar dentro daqueles que crerem nele. Então que jorrando de você, meu irmão e minha irmã? Que tipo de palavra você tem levado para as pessoas? Lembra que eu falei? Tem irmãos que eu ligo, irmão, que tá ruim, que eu não consigo mais, que eu não sei mais o que eu vou fazer, que só fala coisa ruim. Então, esse aí só jorra que tipo de água? Água podre, água ruim, água que mata. Já tá morto, ele já tá morto. Então, como se não bastasse, ele tá morto e agora ele quer matar todo mundo em volta dele. Porque água ruim mata. Água ruim não presta para nada. Não tem proveito, não tem como você aproveitar uma água ruim. Água parada não presta.
Então tem muito crente aí com água parada dentro dele, que toda vez que alguém quer conversar com ele, só sai esse tipo de comentário, de palavra que desanima, que entristece, que decepciona, que enfraquece, que desestimula, que tira a vontade até de viver. Então Jesus não está dentro de você. Eu lamento informar. Lá em João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos, deixa eu me lembrar agora, aquele que guarda, deixa eu procurar aqui, fica mais fácil, certo? Vamos lá, João, primeira epístola de João. Se tiver com a sua Bíblia aí, pega ela, vai te ajudar muito. Primeira epístola de João, está aqui, capítulo 2, versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então vamos lá. Sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Amém? Se vivermos de acordo com os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Então vamos destrinchar isso aí. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quer dizer, como é que eu conheço Jesus e não vivo de acordo com o que ele ensina? Primeiro ponto. Segundo ponto, aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Quer dizer, o sujeito é mentiroso e a verdade não está nele. Verdade e a vida. Quer dizer, se a verdade, Jesus, não está nele, a fonte da água da vida, não está dentro desse crente, quem é que está? Lembra lá do texto que diz que o espírito maligno é expulso de um homem? E se esse espírito sai vagando pela terra e quando ele volta, ele olha e vê a casa vazia, o que é que ele faz? Ele vai lá, chama mais 7 e aí ele e esses 7 voltam agora e tomam posse dessa casa vazia. Então vamos lá. Crente que Jesus não está é crente que não tem Jesus. Crente que Jesus não está nele, esse crente é habitação de demônios. Vocês estão me ouvindo? Quem está ouvindo aí, dá um joinha. Então, se você é crente e você não vive de acordo com a palavra, não vive de acordo com o que Jesus ensinou, o que é que Jesus ensinou lá em João 7,37? 37 ele diz que ele é aquele que tiver sede, venha a ele e beba a água da vida. E aí no 38 ele diz, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então ele está dizendo que se o crente crer no Senhor Jesus, esse Jesus que é a fonte da água da vida, vai habitar dentro desse crente e essa água viva, que é o Espírito Santo, vai jorrar de dentro desse crente. Se você é um crente que dentro de você só jorra coisa ruim, então Jesus não tem como estar dentro de você. Se o que jorra de você é só desânimo, é só desgraça, é só decepção, é só fracasso, é só palavras torpes e ruins, que não motiva ninguém, que só desanima. Já pensou? A pessoa chega animada para falar com o irmão. Ô irmão, olha que bênção, Deus é bom e tal. Ah, não está nada bem, essa crise está ruim, eu vou fracassar, eu já não estou bem há muito tempo, eu não estou conseguindo. E aí, como é que o irmão que chegou animado vai sair? Ele vai sair feliz ou ele vai sair fracassado quanto o seu interlocutor? Então, o que vocês têm que entender é que você tem que parar de olhar para o mundo. Você tem que tirar do altar da sua vida a Rede Globo, o SBT, a Manchete, sei lá, essas emissoras, esses jornais, essa que só coloca porcaria dentro de você. Porque você só repete o que os incrédulos falam. Eu ouço na boca dos meus irmãos a fala de quem não crê em Deus, de quem não acredita em Deus. Tem irmãos que eu parei de visitar o perfil deles na internet. Por quê?
Porque às vezes que eu ia lá para deixar uma mensagem, eu encontrava lá, morreu tanto. Tantos, aumentou o número de infectados. Ah, não sei o quê. Ah, o presidente maldito. Ah, não sei o quê. E só falando coisa ruim. Uma coisa é você colocar lá algo para alertar a população e para fazer uma campanha sobre uma atitude arbitrária de um prefeito, de um governador e até do presidente. Outra coisa é você fazer campanha todos os dias, o tempo todo, só para trazer pânico para a população e para os irmãos da tua igreja. Aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Então tem que sair águas vivas. Saia o protesto. Eu concordo com você, eu também faço protesto. Eu também falo do governo de vez em quando. Mas só falar coisa ruim o tempo todo, isso não é coisa de crente. Aquele que crê em mim, a fonte estará nele e jorrará dele águas vivas. Se a água que está jorrando não é viva, não vem de Jesus. Se não vem de Jesus, então você não crê em Jesus. Você crê na Globo, você crê na Exame, na Veja. Enfim, você crê em tudo, menos em Deus. E o convite dessa tarde é para que você volte. Volte para o Senhor. Volte-se para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vós. Está lá em Malaquias. Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem a voz e o que eu hoje lhes ordeno, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Deuteronômio 28. Lê lá. Se você ouvir os mandamentos que eu estou te dando e obedecer e cumprir, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Lembra da mulher que perde o filho lá, que o profeta profetiza que ela vai ter um filho, ela tem um filho, o filho cresce, e aí o filho morre, e aí quando ela vai falar com o profeta, no meio do caminho, o discípulo do profeta encontra ela e pergunta, mulher, como é que você está? Qual foi a resposta dela? Ela disse, tudo bem, está tudo bem. O filho morto em casa, mas ela disse, está tudo bem. Quando ela chegou diante do profeta, aí o que ela falou? Ela disse, olha, meu filho morreu. E o profeta falou, vamos lá. O profeta falou, não, peraí que a gente vai... Ela falou, não, vamos lá, eu quero que você vá lá. E o profeta foi, e o que aconteceu? O menino ressuscitou. Sabe por que o menino foi? Porque simplesmente, eu acredito que o profeta era homem de Deus. Mas sabe o que eu acredito mais? Eu acredito que a atitude daquela mulher chamou o milagre, fez brotar o milagre. Ruim, ela disse, está tudo bem. Nós temos que aprender a crer. A Bíblia crer será salvo. E você não acredita mais. Eu estou aqui para te chamar a atenção hoje, porque você não está acreditando mais. Você não confia mais em Deus. Eu vou dizer, já falei várias vezes em outros vídeos, todos os vídeos que eu venho postando nessa quarentena, a maioria deles eu falo o seguinte, eu acredito de coração, até os meus ossos, que essa pandemia é uma forma que Deus permitiu. Não é ele que mandou, ele permitiu. Vocês estão ouvindo bem? Deus não mandou o diabo ir tentar Jó. Ele permitiu que o diabo tentasse Jó. Então, tá bom? Então entenda. Essa pandemia é algo que Deus permitiu para despertar e ressuscitar a igreja dele que está morta. A igreja de Cristo Jesus está morta. Eu não ouço dos púlpitos na televisão, rádio, agora não está tendo mais culto, mas está tendo as lives. Eu não ouço e nem assisti e nem vi nos púlpitos, quando se podia ir aos cultos, águas brotando do ventre dos pastores, água brotando dos ventres dos crentes, do interior dos crentes. Não, eu via muita negociação, eu via muita falcatrua, eu via muita mentira. Troca, me dá isso que Deus te dará isso. Mentira, sabe? Isso não é água viva.
Então Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, permitiu essa pandemia para que todo mundo ficasse em casa refletindo sobre o que é ser cristão. Alguns estão levando a questão da pandemia, né, dizendo, vai morrer, todo mundo com medo de morrer. Eu não estou com esse medo todo, não. Mas eu vejo muito crente com medo de morrer, falando, tem que ficar em casa para. Tudo bem, eu concordo, você tem que ficar, tem que controlar essa pandemia de alguma forma. Porém, por que está com tanto medo de morrer? Diz que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Viverá como? É aqui? Não. Viverá na eternidade, ao lado do Pai. Umas cachaças, ele falava assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Aí eu vejo um monte de crente com medo de morrer. Sabe, ele coloca anjos ao seu redor, à sua volta, para te guardarem. É o que a Bíblia diz. Você não acredita nisso? Então rasga. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Você não acredita nisso? Rasga. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você não acredita nisso? Então rasga a sua Bíblia, joga fora. Você está indo na igreja para quê? Chegou o tempo, eu falei isso na semana passada, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros, porque os falsos já estão pipocando. Os falsos crentes já estão pipocando. Alguns já nem falam mais que é crente. Você vê alguns crentes debatendo política aí na internet e você se decepciona, porque esse assunto não é nosso. Nós não temos nada a ver com esse assunto. Não é nosso. Pode fazer um comentário, sim, mas viver de comentários políticos. E o Evangelho? E Sermião, testemunha, né? Desde Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, que tipo de testemunha? Se você não dá testemunha, você só fala de político. Jesus fala assim, aquele que tiver sede, vem a mim e beba. E aí depois ele passa para nós a promessa, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Quer dizer, as pessoas não vão mais procurar Jesus para saciar a sede, procurar você. As pessoas vão te procurar para matar a sede. E você vai fazer o quê? Que tipo de água você vai dar para elas? Então lembre-se, hoje eu fiz uma pergunta, que tipo de água você é? E que tipo, agora a segunda pergunta, que tipo de fonte de água você é? Que tipo de água você é? Se você é uma água empoçada, que está numa pocinha, né? Ali controladinha, ou você é uma represa, ou você é um rio que jorra águas vivas o tempo todo e não tem como te conter, não tem como te aprisionar, não tem como te segurar, não tem como te impedir, porque você é rio de água viva. Tá entendendo? Jorra de você água viva. Então não tem como brecar um crente desse. Não tem como parar um crente desse. Não tem como impedir um crente desse de seguir adiante. Por quê? Porque ele é uma fonte de água viva. Não tem como represar esse crente. E se tentar represar, vai ter que pôr uma comporta bem larga, porque a vazão de água que jorra desse crente é uma água muito forte. É João 7, versículo 38. Você jorra água viva, não tem como te parar, não tem como te segurar. Então, que tipo de fonte de água você é? E que tipo de água você é? É uma água que é fácil parar, é fácil represar, é fácil impedir, é fácil desanimar, é fácil fazer você desistir até da fé que você tem. Que tipo de água você é? E que tipo de fonte você é? Então reflita nisso, pense nisso. O evangelho, ele tem que ser. Eu sei que muitos frequentam igreja, estava até comentando com o Renato hoje, meu discípulo próximo, né, que mora aqui com a gente. Estava comentando com ele. Tem pessoas que estão na igreja porque tem um amigo lá. Tem pessoas que estão na igreja porque tem uma função na igreja. Tem gente que não muda de igreja por causa da função. Não, eu sou o músico principal. Eu sou o obreiro principal. E está na igreja por causa da função.
Outros estão por causa da palavra. Ah, não, meu pastor prega muito bem e eu tô lá por causa da palavra. Mas você olha para a vida dessa pessoa e não vê mudança. Você não vê transformação. Você não vê um testemunho bom. Porque a pessoa briga com o vizinho, é inimigo de A, de B, não fala nem com os parentes. E ela tá lá, a palavra do pastor, ela vive elogiando a palavra do pastor dela. Né? Essa pessoa vive elogiando a palavra do pastor que ele prega na igreja, mas ela não leva essa palavra para casa nem para a vida dela. O outro tá lá porque toca. Ah, eu sou músico na igreja. Se perguntar um versículo que foi falado no culto, ele não se lembra. Então nós temos aí pessoas que frequentam a igreja porque tem um amigo bom na igreja, tem pessoas que frequentam a igreja porque gostam da palavra do pastor, tem pessoas que frequentam a igreja por causa do cargo que exerce, da função que exerce lá, certo? Aí são pouquíssimos os que frequentam a igreja porque amam a Jesus e porque querem viver a palavra. Então, que tipo de água é você e que tipo de fonte é você? Você é o tipo de água fácil de ser represada, barrada, bloqueada, né? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu quero ser esse tipo de água. Uma água que nem o inferno consegue barrar, não consegue parar, certo? E que tipo de fonte é você? Quer dizer, que tipo de água sai de dentro de você? Você inspira as pessoas ou você desestimula as pessoas? Que mensagem está saindo de você? Olha, eu fui ordenado pastor há muitos anos. Tem muitos anos que eu fui ordenado pastor. E aí eu fui legitimado apóstolo também já tem muitos anos. Propriamente, especificamente eu fui ordenado, não, legitimado apóstolo em 2007. 2007. Né? Nós já estamos em 2020. São 13 anos que eu fui legitimado apóstolo e tem pastor. Para falar a verdade, eu comecei a pastorear ainda no final dos anos 80. Eu não era ordenado pastor, mas eu já pastoreava igreja, né? E meu nome na internet, quando você procura meu perfil, tá lá Moisés, Moisés Vieira. Sabe por quê? Porque o meu cargo e a minha função não me define. E eu nem gosto que me tratem pela função que eu exerço. Eu gosto que me chamem pelo meu nome. Eu estava até brincando com a Yolanda que eu sei quando a pessoa me chama de Moisés e me respeita, né? E quando a pessoa me chama de pastor ou de apóstolo, de AP, e não me respeita. Então, eu não sou definido pela função. E tem gente que está na igreja pela função que exerce. Então, que tipo de água você é? Que tipo de água jorra de dentro de você? Eu não quero ser definido pela minha função. Eu quero ser definido pelo ser humano que eu sou e pelo tipo de mensagem que eu exalo aonde eu estou. Pelo tipo de mensagem que eu prego, que eu falo, que eu transmito para as pessoas que estão à minha volta. Então, que tipo de mensagem você está transmitindo? Que tipo de água está jorrando de dentro de você? Esse é o momento em que os verdadeiros adoradores vão ter que mostrar que são adoradores de verdade. Adorador que não tem como ir à igreja porque não está tendo culto nas igrejas. Então, tem crente que está dando graças a Deus porque já não gostava culto. Então ele está agradecendo a Deus por não ter mais culto. Esse nunca foi crente. Mas tem crente que mesmo sem estar indo a cultos, porque não está tendo culto, mantém a sua fé, o seu testemunho, a sua mensagem, a sua pregação e a água que jorra desse crente é uma água verdadeira, uma água pura, cristalina, que sacia a sede daqueles que estão à sua volta. E foi isso que Jesus quis dizer no versículo 17 de João, capítulo 7. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem que ser esse tipo de pessoa. Você tem que ter essa autoridade. Sede, vem a mim e beba. Porque a tua sede vai ser saciada. Porque eu tenho água boa para te dar. Eu tenho uma mensagem boa para te transmitir. A pessoa vem falar mal do presidente. Olha, ele está errando lá, mas Jesus é bom. Veio falar mal do governador, do prefeito, um monte de coisa errada lá, mas Jesus é bom. O nosso reino não é daqui.
Nós não pertencemos a esse mundo, nós somos de algo muito maior. O reino ao qual nós pertencemos não é a terra. O reino que nós pertencemos é o universo. É maior ainda do que o universo, é daquele que criou o universo. A dimensão onde está o nosso Criador é uma dimensão maior do que o universo. E olha que o universo é infinito. Imagina esse Criador, como é que pode ser? Então, eu estou feliz por você estar ouvindo essa mensagem. Eu estou feliz por você dedicar um tempinho, o seu tempo, para ouvir isso. E se você dedicou o seu tempo para ouvir isso, é porque dentro de você ainda tem lá, talvez um filetinho de água viva, aleluias, glórias a Deus, que está jorrando ali, está saindo, talvez com alguns bloqueios. Bloqueio da preocupação, o bloqueio do medo, o bloqueio da dúvida, o bloqueio da necessidade, da falta de dinheiro. São pedrinhas que o diabo foi lançando dentro de você, que talvez essas pedras se tornaram pesadas e impede a água de jorrar. Mas em nome de Jesus, seja eu aqui hoje através dessa palavra, um Abraão, um Isaac, um Jacó, que começa a desentulhar aquele poço que os inimigos ali, né, entulharam. Você vai ver lá em Gênesis, né, essa passagem. Os inimigos entulharam alguns poços que Abraão cavou. E aí Isaac vai lá e começa a tirar aqueles entulhos. E daqui a pouco a água brota novamente. Oxalá Deus me use como instrumento para tirar as pedras que lançou dentro de você, que impedem a água viva de jorrar. Em nome de Jesus, vai jorrar água viva dentro de você novamente. Tem irmãos que cresceram comigo, que eu conheço, que são meus amigos desde a minha adolescência, que hoje, ao olhar para esses irmãos, eu sinto saudade da nossa infância. Não é só a juventude, não, a nossa infância. Onde ali naquela simplicidade das igrejas simples que nós congregávamos, igrejas que tinha lá pouquinhos membros, não era a época das grandes igrejas, não, eram igrejas pequenas. E às vezes o pastor que subia ali mal sabia o português, porque ele não teve a oportunidade de estudar. Mas quando ele abria a boca, aleluias, água viva jorrava de dentro dele, águas essas que nos ganharam, nos conquistaram para o Evangelho na nossa infância e nos mantiveram firmes até hoje. Eu estou com 54 anos e eu fui salvo por águas vivas que jorraram de homens simples, ignorantes, sem cultura. Eu vejo alguns homens hoje preocupados em colocar palavras bonitas em seus posts, palavras que às vezes nem eles sabem o que significa, mas que não atinge ninguém, não alcança ninguém. Quando na nossa infância, homens simples, sem cultura, sem estudo, somente com a unção do Espírito Santo, abriam suas bocas, falavam, aleluias, e essas águas nos alcançaram, e nós entregamos as nossas vidas para Cristo ainda na infância, e crescemos no Evangelho. Hoje somos pastores, bispos e apóstolos, cheios do Espírito Santo, resultado da água que fluiu daqueles homens, daqueles pequenos homens, pequenos, grandes homens de Deus. Alguns já estão na glória, alguns já descansaram, já dormiram no Senhor, eles dormiram no Senhor, e dormiram no Senhor porque eram santos. E é essa santidade que nós temos que buscar hoje, voltar ao primeiro amor. É muito bonito cantar a música do Rebanhão. Eu quero voltar, tô emocionado. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você canta isso, mas o seu coração ainda não conseguiu conceber isso. Volte à essência. A simplicidade que você tanto critica hoje, que você tanto julga hoje, foi a simplicidade que te alcançou na tua infância, na tua adolescência e te manteve no Evangelho até hoje. Não pense que o que te mantém no Evangelho hoje é toda a instrução que você tem hoje,
toda a cultura que você tem hoje, todo o acesso à informação que você tem hoje, porque isso não edificou o alicerce que te mantém firme até hoje. O que te edificou foi a simplicidade pregada por homens simples, cheios do Espírito Santo de Deus, que te manteram firme. O teu alicerce foi bem estruturado, foi bem feito, foi feito sobre rocha, e é por isso que você está em pé até hoje. Então não perca seu tempo com política, não perca seu tempo com críticas banais. Eu estava estudando hoje, estava lendo as passagens que eu ia pregar hoje, e sabe o que me chamou a atenção? Eu vejo as pessoas hoje querendo que as coisas dêem errado, e eu penso, caramba, nós estamos todos no mesmo barco, que a pessoa está querendo que dê errado. Como é que é isso? É o mesmo que pegar um avião e torcer para ele cair, porque o piloto que está conduzindo o avião escolheu. Não é o que você queria. Só que se o avião cair, você também vai morrer. Então por que você está tão preocupado com isso? Insisto, porque você deixou o primeiro amor, você deixou o evangelho genuíno. O nosso reino não é desse mundo. Assim disse Jesus, não é desse mundo. E Pilatos ainda vai e diz para ele assim, mas eu tenho poder para te libertar. Jesus era tão convicto do reino a qual ele pertencia, o qual ele pertencia, que ele responde para Pilatos, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Aleluias! Ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Jesus estava dormindo. Os homens apavorados lá achando que ia morrer e Jesus dormindo. Sabe por que ele estava dormindo? Porque ele tem poder sobre as ondas do mar. Ele tem poder sobre a tua vida. Ele tem poder sobre a economia. Ele tem poder sobre a pandemia. Ele tem poder sobre o universo. Mataram ele. Enterraram ele. A sepultura não conseguiu segurar ele. E quando ele sai da sepultura, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Cristo que nós servimos. E é o Cristo que eu prego. Não sei qual é o Cristo que você prega. Aqui ainda sai um filetinho de água viva. E a água que sai, ela diz, o Cristo que eu prego, o Cristo que eu anuncio, é um Cristo que tem todo o poder no céu e na terra. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha te alertado, te despertado. A pandemia é um instrumento de Deus para ressuscitar a igreja morta. E eu creio no Deus que ressuscita essa igreja morta, porque ele venceu a morte. E nós vamos ser igreja. Igreja não é a que você faz parte. Igreja não é a instituição jurídica com razão social a qual você frequenta. Não, igreja não é isso. Igreja somos nós que aceitamos e cremos. Cremos e aceitamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu espero que você, de alguma forma positiva, tenha sido influenciado por esse vídeo e que a sua vida mude de agora em diante. Eu quero na sua rede social que Jesus Cristo é Senhor de vivos e de mortos. De vivos, porque estão vendo o que ele está fazendo, e de mortos, porque ele ressuscita os mortos e traz de volta a vida. Lázaro estava morto e Jesus era Senhor dele. E Jesus deu uma ordem para o morto Lázaro: levanta e vem para fora. E o morto, a morte, obedeceu, devolveu a vida e saiu daquele sepulcro. Então, que você creia nessa palavra, que você creia nesse Jesus, que você creia no poder desse evangelho. E eu espero que depois, quando nós encerrarmos aqui, depois da oração, eu espero que os seus comentários nesse vídeo, que os seus compartilhamentos, que você compartilhe esse vídeo
para dar um pouquinho de esperança. O nosso Deus não está morto, está vivo. E a pandemia está sob o controle dele. Eu vi que os ministros deram datas de pico e uma série de coisa. Um deu 3 datas, as 3 datas furaram. Sabe por quê? Porque ele não é senhor da pandemia. Ele não manda, ele não controla. Quem controla é Deus. E Deus desmentiu os homens, os políticos, 3 vezes. E vai continuar desmentindo. Porque quando ele quiser, ele vai dar um basta. E quando ele der o basta, aí acabou. E aí a vida volta ao normal. Amém? Não é hora de você temer ou simpatizar por homens. É hora de você ser temente a Deus e deixar toda a sua simpatia a Ele, que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Amém? Deem suas mãos aí, você com sua família, feche seus olhos. Eu quero orar por você e quero abençoar a tua vida agora. Em Santo, Pai amado, Pai querido, eu, no nome de Jesus, primeiro quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Esse momento que o Senhor permitiu, onde eu pudesse falar algumas coisas. E dentre essas coisas, que tipo de água somos e que tipo de fonte de águas temos dentro de nós. Não quero ser uma água que qualquer um possa bloquear, barrar ou represar. Não. Eu quero ser como torrentes de águas incontroláveis. Eu quero ir aonde o Senhor me mandar. Eu não quero ser parado por nada nem por ninguém. Então, Senhor, que essa unção venha sobre cada um dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, que cada um possa ser atingido por esta profecia. Que o Senhor dará uma unção de autoridade a cada um deles e a nós também. Fonte de água viva, jorra água viva, que cada um dos meus irmãos possa abrir a boca para falar coisas que edifiquem, não coisas que derrubem, que destroem, mas coisas que edifiquem vidas. No nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos, amigos e até aqueles que não são meus amigos. Que o Senhor possa abençoá-los, que nesse momento nós possamos ajudar uns aos outros, que o Senhor possa estar guardando e protegendo a cada um, Pai. E que essa semana que inicia hoje seja uma semana de bênçãos, de vitória e de conquista. Pai, não deixe meus irmãos e amigos e até aqueles que não são meus amigos, não deixe que eles passem necessidades. Se houver alguém, que eles nos procurem para nós tentarmos ajudar. Se não pudermos, vamos procurar quem pode. Mas que venha ajuda a todos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E qualquer coisa, me manda uma mensagem no reservado, me procura aí no WhatsApp, no MSN, para nós podermos falar, tá bom? Uma ótima semana, eu estou com saudade de vocês. Em breve nos veremos novamente. Deus abençoe, fique com Deus.